O mito da caverna de Platão. Como prometi num artigo anterior, dessa vez resolvi fazer um áudio para demonstrar, ou tentar demonstrar, por intermédio desse simbolismo, dessa ideia de Platão, sobre os conceitos do plano das ideias, do plano manifestado, enfim, sobre este mito que, na verdade, ao meu ver, demonstra algo muito além ou bem mais profundo que simplesmente a compreensão do coletivo. Vemos que na figura que representaria esse mito, trata-se de uma caverna profunda e escura, onde nessa caverna existem elementos, e esses elementos denotariam algum esquema. É evidente que na área da filosofia, tal simbolismo pode ser retratado de várias maneiras. Mas aqui gostaria de chamar a atenção para o seguinte: nesses artigos que venho lançando ao longo de um tempo, falo muito de um princípio essencial, que seria um princípio, ou até mesmo uma regra, ou equação, que poderia ser aplicada em diversas áreas, seja na psicologia, seja até mesmo nas crenças espiritualistas, na composição do que seria o espírito, enfim, em diversas áreas poderíamos encontrar algo similar. Voltando ao mito da caverna de Platão, vamos tentar visualizar essa imagem. E aqui eu chamo a atenção para que defendi ao longo desses meus artigos a ideia que o nosso espírito seria formado por uma essência, uma centelha divina, algo que já é muito estudado nos meios espiritualistas, que este seria envolvido ou teria um invólucro de natureza mental, e que esse invólucro distorceria, esse invólucro causaria uma interferência ou distorceria a energia, se assim podemos compreender. Então teríamos um princípio, uma energia, uma fonte de energia, passando por um corpo de interferência e se projetando, e se emanando, e se plasmando no mundo das formas. Se aplicarmos a psicologia, teríamos a força e o sentimento. O corpo que promoveria a interferência seria a mente. E logo teríamos na emoção a manifestação. Como citei anteriormente, isso se faz a nível de ondas, a nível de vibração, a nível eletromagnético, enfim, algo que já é muito bem estudado. Mas se olharmos para essa figura, vemos alguns elementos similares. Primeiro, vemos uma caverna. Existem duas realidades, inclusive tem duas figuras, né? O sentido da caverna é uma caverna profunda. Então teríamos uma entrada, né? E na primeira figura vemos uma pessoa olhando para fora. Dentro teríamos a fogueira, que ao redor dela vemos que não há pessoas. Em qualquer uma das figuras não existem pessoas ao redor da fogueira.
seria um espaço livre. E depois vemos um grupo de 3 pessoas segurando uma espécie de estandarte. Esses estandartes seriam um agente que geraria uma interferência nesses raios de luz, digamos assim, no caso da fogueira. E vemos uma parede ao fundo sendo projetado formas, que na verdade seriam sombras. À frente desse grupo que promove essa distorção, temos um muro. E bem à frente do muro, temos algumas pessoas olhando essas formas projetadas no fundo da caverna. O interessante é que podemos sim fazer uma analogia de que o mundo manifestado é uma projeção, que a nível até coletivo, né, como funciona a coletividade, no sentido de se projetar e ficarmos, às vezes, presos, mergulhados nessa caverna escura. Mas aqui eu trago um sentido não de coletividade, mas um sentido de individualidade. Se a gente pegar qualquer imagem aí que hoje achamos na internet sobre a composição do espírito, por exemplo, falamos muito em centelha divina. A centelha divina, né, como o próprio nome já diz, uma centelha, ela emite luz, energia. Logo falamos de que existe um corpo mental. E eu defini que nesse corpo mental, que tem a dualidade mente, racional e emocional, existe um corpo mental primário, que foi aquele corpo que foi criado em essência, que nos deu inclusive o status de seres individuais. Seria o que eu digo o ego positivo. Seria aquela mente simples, como está na Bíblia, né? Fomos criados puro e simples. Puro seria centelha, e simples seria na composição dessa grade mental primária. Se olharmos a figura, veremos o fogo, entenderíamos que esse fogo é a centelha divina. Logo, vemos aquelas pessoas segurando o próprio estandarte bem atrás do muro. Podemos entender que, se transferirmos essa realidade para o corpo mental, seja ele espiritual ou até mesmo físico, né? Porque eu apliquei essa ideia também na psicologia, vemos que esse muro e essas pessoas e essas formas que seriam projetadas no fundo da caverna, nada mais é do que o muro do ego. Isso retrata o muro do ego. As construções, as formas, pensamentos, o conteúdo de nossa mente sendo projetado para o exterior. Lembrando que o muro do ego retrata também, principalmente do ego negativo, o sentido da ilusão. Então, nós vemos bem à frente do muro pessoas olhando as formas. Poderíamos entender no aspecto individual que são os sentidos humanos, os sentidos ainda privados de uma consciência sobre a nossa própria essência, sobre a nossa própria composição. Então nós vemos ali pessoas sentadas olhando aquele mundo manifestado, que seria voltado, inclusive, para o fundo da caverna. E aí a gente vê uma outra polaridade, a parte superior, onde podemos entender nas figuras que são apresentadas que isso poderia representar o paraíso, o verdadeiro plano de existência. E é muito interessante porque vemos esse movimento. Algumas pessoas lá dentro olhando e outras já
querendo ir para fora da caverna. E vão para fora da caverna, como o mito de Platão, e uma pessoa enxerga aquele plano, aquela realidade. Lá vemos o sol, outra fonte. Poderíamos fazer uma analogia com Deus, ou a fonte criadora, a fonte divina, e ver lá o verdadeiro paraíso, a verdadeira realidade, e não uma realidade projetada pelo ego. Olha que incrível, na Bíblia mesmo está dizendo que estávamos no paraíso, fomos criados puros e simples, como já disse várias vezes, puros na nossa energia vital, na nossa centelha divina, na nossa essência, porque sem essa energia não há projeção, não há luz, não há vida. E simples na nossa grade mental. Logo, esse simbolismo de que em volta da fogueira não existe ninguém ou nenhum elemento é exatamente aquela parte onde poderíamos entender que ali está estruturado o princípio do eu superior, que seria o ego positivo. Logo, se entendermos esse sentido simbólico, figurado, como sendo a estruturação da nossa natureza individual, temos energia, temos um corpo que faria essa ação de dissipação, alteração dessa energia ou dessa luz, como está no caso, e vemos a sombra, que seria, como se dizem nos meios espiritualistas, seria a própria estruturação do plano manifestado denso. Por que eu digo denso? Porque nós temos uma outra realidade, que é a realidade essencial. Ou seja, esquecendo o aspecto coletivo, que também pode ser aplicado, porque somos uma reunião de mentes, né? O inconsciente coletivo já significa isso, somos uma mente coletiva também, mas vamos aqui focar no aspecto individual. Nós vemos que, em suma, existe uma luz, um elemento dissipador ou de interferência e uma projeção. Se a gente aplicar esse princípio na psicologia, nas ondas, na frequência, até mesmo algumas características do plano material denso, nós vamos ver que é totalmente aplicável. Se focarmos, por exemplo, em alguns trabalhos, citando aqui o trabalho de Allan Kardec, que foi uma codificação de algumas realidades espirituais, nós vamos ver que basta envolvermos essa fogueira por um elemento, né, por um corpo mental, nós teremos a projeção. Essa projeção se faz como? Em ondas, né? em emanações eletromagnéticas, em energia. Isso é muito difundido, né, nos meios religiosos em geral, também com uma certa conotação nos meios filosóficos. E por que não entender que é uma lei que regeria o plano manifestado? E é assim que eu desenvolvi uma série de conceitos e fui elaborando, porque eu entendia que se existe alguma lei, alguma regra, algum princípio básico, principalmente a nível individual, a gente poderia aplicá-la em diversas áreas. É lógico que levando em conta a natureza da manifestação. Se a gente falar a nível espiritual, nós temos a centelha divina, o corpo mental do espírito e uma projeção que seria o que muitos dizem, essa projeção, essas ondas, elas iriam plasmar no exterior a realidade que estamos, vamos dizer assim, nutrindo na nossa mente. O que seria a consciência? Seria nós recobrarmos ou nós descristalizarmos esse muro do ego, os pensamentos equivocados, reencontrarmos, reconectarmos com a nossa própria natureza, com o nosso eu superior, lá como está no princípio. E como eu citei,
limpar as vestes mentais. Então nós entendemos que aqui há um diagrama que pode explicar, mais uma vez, por intermédio de símbolos e até de uma visão filosófica, vem de encontro com esse princípio. Emanação energética, força vital, um corpo que geraria uma interferência, aqui de natureza mental, né? Formações de ideias, formas, pensamentos, estruturação desse corpo mental. E, logicamente, um corpo mental, que seria o ego negativo, é composto por cristalizações, ideias equivocadas. Quanto ao quê? Quanto à nossa própria realidade. E quando o ser começa a ter noção de que, em essência, ele é uma centelha, que no seu interior existe, sim, um eu superior, existe uma grade mental livre dessas impressões, que são adquiridas pelo mundo. Né? Como está lá em Gênesis, comemos do fruto da árvore do conhecimento, assimilamos conhecimento, só que nesse fruto tinha o conhecimento do mal. E a partir do momento que a gente coloca o mal, a gente estrutura o muro do ego e passa a projetar esse mal. Foi o exemplo que eu citei no caso das emoções. O sentimento é puro. A grade mental que tem formas ilusórias de como acreditar ser. E aí nós manifestamos por emoções dissonantes. Então existe uma natureza mental e uma natureza energética. E isso eu vejo, até simbolicamente, que em todas essas figuras que retratariam o mito da caverna, nós vemos fora da caverna, não mais uma pequena fogueira, mas sim um mundo real. Um mundo que poderíamos entender como o paraíso perdido. Então, olhando a nível de consciência, o que seria recobrar a consciência? Seria entender que estamos aqui ainda existindo num plano denso, material, de manifestação, de acordo com a nossa grade mental. E se ela é uma grade mental, é um muro, que dizemos ser o ego, para recobrar a nossa consciência, a gente precisa entender isso e desconstruir esse muro. Para vivermos, talvez, ainda aqui no mundo, mas com uma consciência de que existe um plano perfeito. O que eu entendo que a nível de criação, né, se houve realmente um criador, uma mente que estruturou pelo seu amor e pela sua vontade, pelo seu verbo, né, ou seja, pela sua palavra, pela sua mente, todas as coisas, esse plano seria perfeito. Como existem as leis já definidas. O que existe são diferenças de manifestação. Mas aí a gente pode trazer que todas essas manifestações estão inerentes a um sentido ilusório. É quando saímos do paraíso e fomos convidados a entrar nessa caverna, que é o mundo material denso. Para quê? Para ir testando o muro das nossas criações mentais, daquilo que a gente assimilou, né, do fruto proibido, né, que é a compreensão de algo que não é real diante da criação de Deus, e assim a gente passou a projetar isso. A gente passou a cocriar essas formas no fundo da caverna. E quando cocriamos irrealidades, ilusões, somos convidados pela vida, pelas experiências, a se desiludir. Então, num aspecto individual, eu digo que o mito da caverna nada mais é do que a compreensão da nossa natureza essencial, da nossa natureza mental, de como manifestamos essa energia. E digo mais, se o universo tem um criador, um ser, um princípio inteligente que estruturou todas as coisas,
e assim o fez de uma forma interrelacionada e harmônica, com certeza esse mesmo princípio básico pode ser aplicado em vários aspectos. Basta citar, né, na luz, na interferência que ela sofre, etc. E hoje nós estamos ainda adentrando no mundo da partícula. E já vemos que a partícula é capaz de reagir dependendo da interferência que ela recebe. Mas isso vamos deixar para um próximo artigo. Aqui eu gostaria de dizer que esse conceito não é novidade no sentido de que, como eu citei, crenças espiritualistas, filosofias espiritualistas, até mesmo religiões que têm uma visão mais próxima disso, vão encontrar total afinidade. Como podemos aplicar até mesmo o psiquismo humano, entendendo o que seria ego positivo, ego negativo, os sentidos que reconhecem uma realidade que na verdade é uma irrealidade, mas que a caverna existe, a projeção existe, mas existe um plano, uma outra realidade. Tudo isso podemos entender que ocorre no plano das ideias, porque tudo é manifestação, desde o princípio, de uma fonte inteligente, sábia. Se tudo é estruturado por uma fonte inteligente, houve um projeto inteligente. E as nuances desse projeto podemos encontrar, como eu digo, provavelmente até mesmo dentro de uma partícula. Ou mesmo nas relações entre energia vital, força motriz, uma interferência de um corpo e uma manifestação, uma projeção por intermédio de vibrações, por intermédio de campo eletromagnético, etc. Basta olhar o sistema solar, que no caso, a grande fogueira seria o Sol. Há sempre uma transferência a nível de energia, podemos assim entender, como eu já disse, até biologicamente, na assimilação, né, e na troca, nada se perde, tudo se transforma. Então podemos entender até esse ponto que o mito da caverna, colocando essa visão no aspecto de constituição individual do ser, como ser vivente, independente do plano de existência, nós vamos entender que aí é um esquema que retrata a própria configuração espiritual. E isso podemos ver simplesmente olhando algumas figuras, como eu disse, que tem aí o espírito, tem uma centelha, tem um corpo mental ao redor e tem a manifestação, tem emissão de vibração, né? Já estudam a aura, que é o quê? É o resultado, a aura está depois do muro, né? Depois, após o muro, esse muro do ego é o que adquirimos de conhecimentos equivocados. E ao mesmo tempo, enquanto nós focamos essa realidade de projeção, devemos entender que nós estamos ao contrário, né? Todo mundo que está olhando a forma, né, ou os próprios sentidos humanos, olhando o mundo de projeção das ideias, você vê que estão de costas, voltados para uma outra realidade, que poderíamos entender uma realidade sutil, uma realidade essencial, uma realidade espiritual, e que lá fora, sim, seria o verdadeiro paraíso. Mas, a nível mental, podemos dizer que se temos a centelha divina, se temos o corpo mental primário, né, que é a estrutura livre dessas cristalizações desarmônicas, entendemos que dentro de nós existe um paraíso. Então podemos olhar todo esse esquema simbólico e aplicarmos nesse princípio. Mais uma vez eu repito as palavras de Jesus Cristo: sois deuses. Temos aí a constituição, nesse simbolismo, não do aspecto apenas coletivo, mas eu vejo muita similaridade com esse princípio básico que eu defendo ao longo do tempo. E se realmente for um princípio que rege
vamos dizer, todo mundo manifestado, certamente vamos encontrar esses 3 elementos dispostos, cada um, né, no seu nível, dentro do plano, inclusive do plano atômico e do mundo das partículas, da estruturação do átomo, né, tipo a energia, campo de interferência e uma projeção, que seria um resultado, né? E aí nós temos a estruturação, a estabilização de um plano material. Como está lá as figuras no fundo. Por isso que é certo quando alguns dizem que a mente tem o poder de mudar a realidade. Não só a realidade nossa, espiritual, no sentido humano, né? Mas sim, existe um horizonte a ser ainda descortinado, que para isso a gente precisa tirar o véu da ilusão. Por isso que o simbolismo ele dá muita abertura, né? A filosofia dá muito abertura, quando ela utiliza estes símbolos, dá abertura para que, dependendo do nosso nível de consciência, nós possamos visualizar as correlações. E é o que eu disse, se a gente puder aplicar esse princípio na matéria, na estruturação da matéria, ou no mundo das partículas, ou no mundo quântico, Platão não era um filósofo, era um cientista. Porque ele conseguiu visualizar a composição essencial de um ser. Isso é algo extremamente profundo, que não é simplesmente aí o que retrata o sentido de comportamento das pessoas, apesar que também tem afinidade, mas o que eu volto a dizer, imaginem essa caverna escura como sendo o seu próprio espírito, mas não desconsidere o lado de fora, ou melhor, o próprio lado de dentro, porque na realidade aqui a gente está trabalhando com uma polaridade que poderíamos dizer que é o nível de consciência. Então, quando a gente adquire o nível de consciência, é como eu digo, nós vivemos no mundo, podemos viver no mundo, mas com o intuito de se livrar, de se libertar dele, né? E não ficar sentado atrás do muro do ego vendo a ilusão. A função da experimentação, seja no plano denso, seja em qualquer plano, é evoluir. Evoluir é o quê? Descristalizar as ideias errôneas da nossa mente. Enquanto a gente ficar encostado no muro do ego e aceitando as projeções, aceitando as sombras, nós não vamos ver a luz, nem a nossa luz interior e muito menos a luz do plano superior. Que na realidade, lembro a vocês, né, cito a Bíblia novamente, que Deus criou tudo por amor. O amor aqui simboliza o sentimento e a energia vital. Para ele criar, ele precisou de uma grade, de um agente para estruturar essa ideia no plano manifestado. Logo entendemos que assim fomos criados à imagem e semelhança do Espírito de Deus. Então devemos admitir que por essa ideia temos a energia e temos essa grade de interferência, que no caso é o corpo mental. E ele se estende aos planos de manifestação, seja no plano sutil, seja no plano denso. Temos a mente física, que segue princípios. Então, é o que eu volto a dizer, se essa é uma regra básica, podemos aplicar em praticamente todas as coisas. É lógico, fazendo a adequação, porque é um mundo estruturado de acordo com um código, né, de um projeto, não é simplesmente ao acaso, né? Como eu lembro da frase de Einstein dizendo, Deus não joga dados no universo, né? Então, quer dizer, tudo teve um motivo para ser, nada é o acaso. E hoje nós falamos de sincronismo, hoje nós vemos estudar as interferências dos corpos celestes. Hoje não, porque muita coisa já vem sendo dita há milênios. Quem foi Platão? Em que época viveu Platão? Foi lá muito antes de Cristo. Foi um filósofo. Então, como que uma pessoa lá atrás conseguiria visualizar
A constituição espiritual, sendo que Allan Kardec foi, vamos dizer assim, codificar, estruturar esse pensamento, foi colocar essa ideia, né, retratar essa ideia como composição espiritual somente em 1800, depois de Cristo. Então vamos entender o quilate dessa consciência de Platão. O que ele estava visualizando? A própria estruturação da nossa essência como seres espirituais. E aí está a figura, bastando apenas que a gente entenda e faça a substituição dessas formas, compreendendo que aqui é o esquema da estruturação da vida no sentido individual. É lógico que com uma correlação, né, a nível mental no sentido coletivo, que temos a mente coletiva. E é isso que eu gostaria de ter passado para vocês, porque em determinado ponto eu me questionei aonde eu poderia encontrar somente nas crenças religiosas, aonde na filosofia poderia fundamentar essa ideia desses princípios, deste princípio, né, de energia, interferência e projeção. Exatamente no mito da caverna de Platão. Por isso que eu digo, se tudo isso for confirmado, inclusive pela ciência, ser esta uma regra comum, Platão deixa de ser filósofo e passa a ser cientista. Né? Tá certo que ele não deu o bolo, a receita do bolo completa, né? Mas cabe a gente a fazer as devidas adequações. Paz, amor e luz.